maravilha! São 19 horas e 40 minutos. É o programa Arautos do Rei Jesus. Comunicação a serviço de Deus. Diretamente da Igreja Pentecostal Semeando a Semente. Que maravilha, Senhor. Estou muito maravilhado com Deus, né? Porque só de estar aqui com vocês já é uma grande oportunidade, o qual o Senhor nos concedeu, aí pelo seu imenso poder, de nós poder estar aí comunicando, né, com todos vocês a larga distância, né? Onde é que o Senhor agora se encontra ouvindo essa programação? Eu estou aqui, o Senhor está aí e o Senhor está nos contemplando. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele contempla todos os moradores da terra. E o poder da palavra, o Senhor, Ele contempla todos os moradores da terra. Que coisa interessante, né? É isso aí. E o interessante também, senhores, é que a Bíblia diz que o Senhor, Ele olha do alto dos céus para a terra, procurando pessoas fiéis para estar com Ele, né? Para estar com Deus. O interessante de tudo isso, senhores, é que a fidelidade, ela parte do homem, né? Da mulher na terra. Às vezes tem pessoas assim, quando o Senhor me preparar, né? Eu vou ser mais fiel, né? Mas a fidelidade, ela parte de cada um de nós, de cada homem, de cada mulher, de cada ser humano que tem que tomar uma decisão na presença do Senhor, de o servir com sinceridade. Nós temos no Velho Testamento um homem chamado Enoque, onde ele caminhou com Deus, andou com Deus, obedecendo seus estatutos, as suas leis, e diz a Bíblia Sagrada que o Senhor para si o tomou. Olha que coisa interessante, o Senhor o arrebatou. Então, tudo aquilo que é muito santo, o Senhor, Ele arrebata, né? Ele tira da terra. Senhores e senhoras, nós temos também Noé, que andou com Deus, né? Andou com o Senhor, e o Senhor logo, né, deu para ele a planta da salvação da sua própria vida e também da sua esposa, dos seus 3 filhos e também das suas 3 noras. Interessante, né? Que aquela planta serviu não só para Noé, mas também serviu para toda a sua família. Mas o que é maravilhoso também nessa questão é que a família de Noé acreditou na salvação, acreditou na salvação do Senhor, né? É muito importante acreditar, né? Que na terra o Senhor nosso Deus, Ele nos dá a opção de nós decidir em fazer coisas certas ou em fazer coisas erradas. Nós temos aquela palavra tão chamada de livre-arbítrio, né? Onde o homem, ele toma a sua decisão em querer servir ou não servir a Deus com sinceridade. Por isso nós temos que prestar muito bem atenção nas decisões que nós tomamos em fazer a vontade do Senhor e não fazer a vontade do Senhor. O Senhor, Ele é um homem tão maravilhoso que Ele intenta, assim, salvar a nossa família. Como nós temos exemplo aí de Noé, onde o Senhor, né, viu que Noé andava com ele, veja bem, poderia Deus falar, bom, Noé anda comigo, guarda o meu estatuto, as minhas leis, eu vou arrebatar somente Noé, né? De repente sumia Noé.
Não é assim? Ou ele conseguisse fazer um barquinho tão menorzinho, mas tão menorzinho mesmo, que cabia somente ele, né? Até porque muitas pessoas não iam acreditar, né, se Noé chegasse e falasse do barquinho, porque naquele tempo, diz a Bíblia, que não chovia na terra, né? Então, logo, aquele barquinho só ia caber Noé lá dentro. Se fosse a salvação começasse pelo barquinho, ou o Senhor intentasse o arrebatar para a eternidade, sem que ninguém ficasse sabendo, né, vamos dizer assim. Estou dizendo aqui exemplo, né? Mas o interessante aí é que o Senhor nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele veio e deu a planta da grande arca para Noé salvar, né? Salvar ele, salvar os seus 3 filhos e salvar também as suas 3 noras. Olha que coisa, a sua maravilhosa esposa também. Aqui nós temos exemplo também, senhores, de pessoas que tomaram decisões erradas na vida. Porque o homem na terra, ele tem o poder de tomar decisões certas e de tomar também decisões erradas. O Senhor dá para cada um o livre-arbítrio. Ele não força as pessoas a subir para o céu. Ele mostra o caminho de todas as formas, ele informa, ele dá a pista, dá a bússola. O homem que tem que tomar a decisão em seguir e prosseguir e se esforçar para conseguir essa salvação. Porque a Bíblia Sagrada diz assim, que a salvação ela é tomada pela força, senhores. A força do quê? Da renúncia deste mundo aqui, da renúncia de nossos próprios pecados. Quando o homem ele renuncia os seus pecados voluntariamente, ele alcança a benevolência do Senhor, a alegria do Senhor, o perdão do Senhor, as maravilhas do Senhor. Interessante, senhores, que nós temos exemplo também de pessoas que tomaram decisões ao contrário nas Escrituras Sagradas. Nós temos aí um homem chamado Ló, sobrinho de Abraão, patriarca do Senhor, aonde o Senhor conversando com seu Senhor, o filho conversando com o pai na eternidade, eles conversaram, e o Senhor conversando com o Senhor, ele disse assim: vamos nós ocultar as coisas de Abraão, aquilo que nós vamos fazer. Vamos nós esconder essas coisas? De maneira nenhuma. Então lá vem o Senhor, como fala a Bíblia, o anjo do Senhor, né? Lá vem o Senhor com 2 anjos. Com certeza, senhores, esse Senhor era o Senhor Jesus Cristo. Mas no Velho Testamento conheciam ele como anjo do Senhor, ou conhecia ele como príncipe das hostes celestiais, né? Conheciam ele no Velho Testamento como maravilhoso. Então ele tinha várias formas de nome, várias formas de se aparecer, né? Seus nomes, né? Aparecia como príncipe das hostes celestiais. Ele se apresentava como anjo do Senhor. Então o anjo do Senhor se apresentou com 2 anjos, né, para conversar com Abraão, e falando que os pecados de cidades como Sodoma e Gomorra já tinham chegado às narinas de Deus, a ponto que o Senhor nosso Deus ele já não suportava mais os pecados daquelas 2 cidades. Era uma corrupção total naquelas 2 cidades. Era uma baderna total, um desrespeito, uma afronta contra as leis do Senhor, contra os estatutos do Senhor. Era uma festança total naquelas cidades, onde os homens, diz a Bíblia, que era uma depravação total nas 2 cidades. Não tinha respeito mais entre homens e mulheres. Não tinha mais como discernir entre um casamento ou não casamento, ou viver amasiado. Eram todas as pessoas
elas queriam viver uma vida normal, né? Não tinha comparação entre homem e mulher, macho e fêmea, era uma mistura total. Veja bem, então quando fala que essas duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, elas estavam em uma depravação total, isso quer dizer que já não tinha mais discernimento entre casamento, entre dar-se em casamento, entre respeito de família, entre construir uma família e viver uma novidade de vida em família. No entanto, senhores, que a Bíblia Sagrada diz que a depravação das duas cidades já estava chegando às narinas de Deus, a ponto que o Senhor nosso Deus, ele já não conseguia mais suportar tal coisa que estava acontecendo nas duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Mas o interessante, senhores, é que o Senhor, conversando com o Senhor, né, o Senhor Jesus conversando com o Pai, ele disse assim: ocultaremos alguma coisa a Abraão, servo, né? Vamos ocultar? Não, de maneira nenhuma. Vamos falar sim para ele aquilo que nós vamos fazer nessas duas cidades, o juízo que está chegando para essas duas cidades, ou seja, nas palavras certas, a destruição que está chegando para essas duas cidades. Essas duas cidades, elas iam ser desfeitas da presença do Senhor. Já ia vir uma catástrofe tremenda de natureza sobre essas duas cidades, a ponto que elas iam ser destruídas da face da terra. Mas a Bíblia Sagrada diz que o Senhor, ele não faz coisa nenhuma sem antes revelar o teus ungidos aos seus profetas. Olha que coisa interessante. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor não faz coisa nenhuma sem antes revelar aos seus escolhidos, aos seus profetas. E o Senhor, conversando com o próprio Senhor, segundo as Escrituras, eles conversavam e falavam assim: vamos ocultar alguma coisa a Abraão. Quer dizer, Abraão estava na terra, né? Eles conversando. Então eles disseram: de maneira nenhuma, não vamos esconder essas coisas, vamos anunciar sim a Abraão. Então lá foi o anjo do Senhor conversar com Abraão. E dois anjos, né, se apresentaram diante dele e falaram para Abraão o quanto os pecados daquelas duas cidades chegou à narina do Senhor, a ponto que não dava mais para suportar, e veria juízo sobre aquelas duas cidades. Abraão, sabendo que o seu sobrinho estava morando numa das cidades, né? Mas o sobrinho dele era uma pessoa justa, né? Era uma pessoa trabalhadora, que temia o Senhor, também sabia que Deus existia. E Abraão, sabendo que seu sobrinho estava morando naquela região, então ele resolveu interceder, porque qual é a pessoa que, sabendo de uma catástrofe, não vai interceder ao Senhor, né? Claro, todos nós temos coração. Então, nesse instante, Abraão intercedendo, falando: mas Senhor, se naquela cidade ou naquela cidade tiver 50 pessoas justas, ou seja, 50 pessoas boas, 50 pessoas trabalhadoras, pessoas que obedecem à lei do Senhor, pessoas que conhecem o Senhor, mesmo assim o Senhor destruiria aquela cidade? Aí o Senhor falou para ele assim: de maneira nenhuma, por amor às 50 pessoas que são justas, eu não destruirei aquela cidade. Ele falou: Senhor, se eu achei graça em seus olhos, ele continuou intercedendo, e se tiver apenas 45 pessoas justas naquela cidade? E foi aquele questionamento. O Senhor falando assim: bom, pelas 45 pessoas justas que tiver naquela cidade, eu não destruirei a cidade. E ele continuou com o Senhor: e se tiver 30? E se tiver 25? E se tiver 20? Senhor, e se tiver 10 pessoas justas naquela cidade?
Aí o Senhor falou para Abraão, falou assim, olha, por amor às 10 pessoas justas que tiver naquela cidade, eu não vou destruir a cidade. Olha só, Senhor, isso que eu acho interessante, abrindo um parênteses aqui nessa conversa. Veja bem, por apenas 10 pessoas se tivesse justa dentro da cidade, por amor às 10 pessoas que são justas, o Senhor não destruiria a cidade. Por apenas 10 pessoas que tivesse justa dentro da cidade, por amor às 10 pessoas que são justas, o Senhor não destruiria a cidade. Lagi virtual e beri lesti, Diriamanto beri fa, lesti clefantorobarim, Kendebla ser kendriasio, Lebrantuine fa bari, Lebranto alejas, Fari clian trefantoroban tresi, Lehai clian torobarim, Veniosti fa bariclefa, Lenuane, Uenesi, Lebranuine fa. Aleluia. Por 10 pessoa justa, o Senhor não destruiria a cidade. Olha que coisa interessante. Senhores, quando eu olho para essas 10 pessoas justas, eu fico imaginando quando o Senhor Jesus ele estava na terra. Ele falou assim, olha, os discípulos são o sal da terra e a luz deste mundo aqui. A luz deste mundo aqui. Interessante, né? Os discípulos interessante. Eu já falei anteriormente sobre o sal, né? O sal, ele está na cozinha de todos os brasileiros, né? De todos os bolivianos, de todas as pessoas do mundo inteiro, né? Está o sal. Eu já falei anteriormente sobre Mas o sal, quando a dona de casa, o sal, ela faz o alimento, está na cozinha de ela não todos os pode brasileiros, né? salgar a comida, senão tem muitas pessoas da família que não vai comer, né? Não come, Está o sal. porque está muito salgado, né? Mas quando E se não tiver o sal, faz falta. Sempre tem aquele que fala, olha, está sem sal a comida, tem um sal aí para mim. Jogar uma pitadinha aqui em cima, né? Tem que ter o sal no alimento, né? Tem que ter de alguma forma, tem que ter. E se não O tiver sal faz falta. Não é assim? Tem que falar, está sem sal Né? a comida, tem um sal aí para mim. Jogar uma pitadinha. Aí o Senhor ele vem falando assim, os discípulos, Tem que ter o sal. quer dizer, discípulos do Senhor, né? Os que realmente são do Senhor. Tem que ter o sal. Fala, os discípulos são o sal da terra e a luz deste mundo aqui. Aí o Senhor, Olha ele que vem coisa falando interessante. assim, o discípulo, Já falei sobre isso, falo novamente. Senhor, né? os que realmente As pessoas são no do Senhor. campo, antigamente, né? Fala, os Tem alguns discípulos lugares são que ainda sal não da tem terra setor de e a conservação, luz que a deste gente conhece como geladeira ou freezer, né? Olha que coisa interessante. As pessoas, elas manteavam as carnes, né? Quando elas carneavam, elas manteavam e tiravam no varal, né? Ou num lugar reservado para ter mais cuidado, porque ali virava uma carne de sal ou uma carne seca, né? Isso também passava por um estágio de conservação, protegia a carne, né, dos bichos, né? Então serve também para autoconservação, né? Conservação. Se imagina se você mantear uma carne e colocar ela num varal
e não salgar, né? Deixar ali. O que vai acontecer com essa carne? Já imaginou o que pode acontecer se você deixar ali pelo menos 48 horas sem nada, sem o sal? Aí vem as varejeiras, né, quer colocar bicho na carne, não é assim? Ó, um exemplo. Tá vendo como o Senhor, ele fala com parábolas para que possamos entender aquilo que ele está querendo dizer na nossa linguagem. Quando o Senhor ele fala com parábolas, é porque ele quer que nós entendamos na nossa linguagem, né? Do nosso jeito. Por isso que ele fala assim: os discípulos são o sal da terra e a luz deste mundo aqui. Então as pessoas naquele momento não estavam conseguindo entender essa informação de porque o Senhor estava falando isso, né? Então, veja bem, se você coloca a carne lá no arame, ou no varal, ou no lugar reservado, sem proteção de nada, ela vai estragar. Ela estraga, olha só, a palavra estragar, e ela vai encher de bicho, né? Por isso, senhores, olha só, nós vamos entrar em alguns parênteses, né? A Bíblia diz assim, olha só algumas classificações. Fala assim: a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra, você vai ter fé. A sua fé ela vai ser aumentada no Senhor, né? A Bíblia também diz assim, ó, não havendo profecia, o povo se corrompe, né? A Bíblia diz assim: não havendo profecia, profecia é a palavra do Senhor. Não havendo profecia, não havendo, quer dizer, ensinamento da palavra, não havendo as escrituras na jogada, vamos dizer assim, fala o que a Bíblia, o povo se corrompe, né? O povo se corrompe. Por isso, senhores, que nós entendemos nesse negócio de corromper, de corrupção, nós vemos o quanto o nosso mundo hoje está frágil, faltando o ensinamento da palavra do Senhor nosso Deus nos meios de comunicação mundial, né? Está faltando a palavra do Senhor nosso Deus nos meios de comunicação mundial, né? Com certeza, senhores, se tivesse um bom ensinamento da palavra de Deus no mundo todo, né, muitas coisas seriam evitadas, né? Muitas guerras seriam evitadas, né? Muitas mortes não vamos dizer assim que ia acabar com a morte do mundo, né? Que as pessoas iam parar completamente, mas isso praticamente ia diminuir muito essa porcentagem de homicídios, de pessoas que brigam, né? Que tiram a vida de outras pessoas. Isso ia diminuir muito no nosso mundo, essa estatística que tem o mundo praticamente, né? Então, senhores, por isso que a Bíblia fala assim: não havendo profecia, o que acontece? O povo se corrompe. Não havendo a pregação do Evangelho, a pregação da palavra, o ensinamento, o povo afasta dos caminhos do Senhor, elas afasta de Deus, né? Como você pode ver que nos dias de hoje, muitas pessoas elas pensam assim, que o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho aonde você tem que prosperar, você tem que crescer, você já não pode ficar mais doente, você já não pode ficar mais enfermo, você já não pode ter mais dor de cabeça, porque senão o Senhor não está na minha vida, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está mais me vendo, né? O Evangelho, senhores, que nós conhecemos se chama Evangelho de salvação. Nós servimos a Deus para salvação. As coisas que nós precisamos, o Senhor sabe. Por isso que a Bíblia Sagrada diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, diz a Bíblia Sagrada. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, diz a Bíblia Sagrada. E toda a sua justiça
Diona Prakai, e Virtuous Secretly, e as sua Indias, justiça e as demais coisas Server Cor, serão e Efa, Barim, Telegan, Crobarim, Lesticentria, Barim, Tecromanasio, Diona Prakai, e Virtuous Fortuic, Bertuame, Alest, Kentrobarim, Kelefantorobarim, Ketriácio, Tekia, Antiuno, de fora, que berem, leriante crovas, alamantar, que entre berim, aleluias. Nós estávamos falando aqui sobre salvação, né? Como estamos falando sobre salvação? Não é assim? 10 pessoas justas. O Senhor disse a Abraão: não destruirei a cidade, diz o Senhor, por 10 pessoas justas, né? 10 pessoas. Só que é o seguinte, nessa conversa que o Senhor teve com Abraão, 2 anjos do Senhor foram até a cidade fazer uma vistoria, né? Não que o Senhor não sabia o que tinha lá dentro, o Senhor sabia, mas para não restar uma dúvida no coração do homem, né? Porque ali o Senhor estava conversando com Abraão, né? Que por mais que Deus ele fala às vezes com o ser humano, mas muitas vezes o homem ele ainda duvida, né? Ele ainda consegue duvidar. Não tem quem não duvida, né? Mas mesmo assim, para não ter uma dúvida no coração de Abraão, né? Porque o que ia acontecer ali era coisa nova aos olhos de Abraão, que ele nunca tinha visto, né? Então, para não ter uma dúvida no coração, mesmo que o Senhor estava tendo uma conversa com Abraão, ele mandou 2 anjos na cidade fazer vistoria. Como eu já disse anterior, não que ele não sabia o que tinha dentro da cidade, porque o Senhor, ele é onisciente, e ele tem um jeito dele de falar com os anjos, que só de ele olhar para os seus anjos, todos os anjos já entende tudo que o mestre está querendo. The coward to the virgins secretly buying. Ele tem Virtuous take far to wake very warnings e clever. O virtuous secretly our body even before. Kiss the iglesia. The commando body secretly. Pique and to be for. You virtuous Clivian nobre body lefata andresi for to wake very vertinesia driasia a we before ikmione alessi alejas ikva ikiver to me nia awine si. Às vezes o itifá o artiwinibá. Às vezes você pergunta assim, mas que língua é essa, pregador? Estou entendendo. Né? Aqui o Espírito Santo, no meio dessa mensagem, ele traz muitas revelações, né? Dentro da própria Escritura Sagrada. Né? Onde tem coisas, como diz os discípulos do Senhor, são coisas inefáveis, né? São coisas para os homens, é inacreditável se eu chegar a falar aqui todas as coisas que o Espírito Santo ele fala e ele mostra ao mesmo tempo, né? Mas aqui nessa mensagem o Espírito Santo ele me deu um ensinamento dentro da mensagem, porque cada pregação do Evangelho na terra, senhores, é muito importante, né? Para Deus é muito importante a pregação do Evangelho, né? Porque aqui na terra os homens eles lidam com muitas coisas, né? Cada um tem os seus corres na vida, né? Mas aqui nós lidamos com almas, com vidas eleitos do Senhor, pessoas que estão sendo chamados por Deus
para essa grande salvação eterna, onde é dado gratuitamente, senhores, a salvação. O homem apenas ele tem que pagar o preço da renúncia dos seus próprios pecados na presença do Senhor nosso Deus, né? Aonde, Senhor, nós estávamos aqui, aonde nós paramos, né? Nós estávamos falando o poder do Senhor, né? O poder da onisciência do Senhor, aonde, como eu disse, o Senhor já sabia o que tinha dentro da cidade, das cidades que eram duas, né? Mas para não haver dúvida no coração de Abraão, porque se o Senhor só falasse com ele, mesmo assim, pelo acontecimento que ia acontecer, com a catástrofe que ia descer sobre aquelas duas cidades, ele ia ficar apavorado, né? Porque dentro da cidade ali, uma delas estava o seu sobrinho Ló, né? Ló estava por lá, entendeu? Então, para não haver dúvida no coração de Abraão, o Senhor, mesmo assim, mandou 2 anjos passar a vistoria na cidade. E para você ter uma ideia, que esses anjos foram diretamente também lá onde estava Ló, na entrada da cidade. E ele foi lá, os 2 anjos, e ali diz a Bíblia que Ló logo já o reconheceu eles, mesmo sabendo que eles eram os estrangeiros, porque tinha a lei da hospitalidade, de você hospedar uma pessoa na sua casa voluntariamente, né? Pessoas de bem, né? Pessoas boas. Isso agrada ao Senhor, né? Agradava o Senhor no Velho Testamento. Então Ló veio e recebeu aqueles 2 homens na sua casa, né? Recebeu aqueles 2 homens, mas sabia também que aqueles não eram homens normais, né? Que estavam na sua casa, na sua residência. Só que nós falamos aqui, nós citamos um exemplo aqui de obediência ao Senhor, onde anteriormente eu falei sobre Noé, né? Falei que Noé, ele andou com Deus, mas mesmo assim o Senhor ousou e tentou a salvar a sua casa, salvar a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. E agora estou citando também sobre uma outra família, onde o homem também temia ao Senhor, né? Onde Ló também, sobrinho de Abraão, servo do Deus Altíssimo, Ló também temia ao Senhor. E sobre essa segunda família que eu quero falar com o senhor e a senhora neste momento. Veja bem, chegando esses 2 anjos na casa de Ló, aí logo eles já deram a notícia, né? Falou para eles assim: olha, vocês precisam sair dessa cidade, porque os pecados dessa cidade já chegou às narinas de Deus, né? E nós fomos designados para cá para destruir essas 2 cidades. Mas nada poderemos fazer com essas 2 cidades se vocês estiverem aqui. Olha só que coisa interessante. Mas mesmo assim, não tinha, era inevitável o acontecimento, a ponto que os anjos falou para eles assim: olha, vocês têm que sair daqui antes que o sol suba, quer dizer que antes que amanheça, vocês têm que sair desta cidade. Senhores, você imagina só você receber uma notícia que você tem que mudar da sua residência do entardecer da noite para o outro dia, mas você não pode deixar o sol nascer. Qual seria a sua reação se você recebesse essa notícia, né? Se eu tivesse só a minha roupa, seria mais fácil. Só que diz a Escritura Sagrada que Ló, ele tinha propriedade na região. Ele tinha gado, né, no campo, ele tinha ovelhas, ele também tinha funcionário, entendeu? Ele tinha 2 filhas, tinha sua esposa, tinha seus bens materiais, tinha seus móveis, né, os móveis da época, é claro, né? Agora você consegue imaginar comigo? Né? Não é tão fácil assim você mudar de um lugar da noite para o dia, né? Não é tão fácil assim.
Você imagina só, você tendo um exemplo, né? Você tendo gado no campo. Para quem está aí na fazenda, você já está entendendo, né? Para quem está no sítio, você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Já pensou você tendo gado, né? Lá no campo, à noite ainda, né? Pessoas que trabalham com você, já trabalhou o dia todo e durante a noite a pessoa quer descansar para no outro dia estar no trabalho novamente, né? E só que ali foi um desafio muito grande, porque era algo novo, é algo que nunca tinha acontecido ali naquela região. Então era algo novo para Ló, era algo novo para as suas filhas, era algo novo para a sua esposa, né? Agora você imagina só o desespero, né? Deu a notícia que era inevitável a destruição das cidades, mas os anjos disseram: vocês precisam sair antes que o sol levante pela manhã, vocês não poderão estar mais aqui. Ou seja, senhores, sabe o que eu acho interessante? Eu citei aqui anteriormente sobre a vida de Noé e da sua família, onde o Senhor, através de Noé, intentou salvar a sua casa, a sua família. E agora a mesma situação está batendo na porta de Ló. Aonde ali, que eu acho interessante, olha, vou abrir aqui um parênteses aqui, ó. Lá na entrada da cidade, como Ló era o mais justo da turma ali, da família, o Senhor não poderia falar para os anjos e falasse o seguinte: pega somente Ló e arrasta ele para fora da cidade, né? Deixa tudo para trás. Não poderia ser assim, dessa forma? Mas não, o Senhor intentou também salvar a sua casa, salvar a sua esposa, salvar as suas filhas também. Olha que coisa interessante. Então aqueles dois anjos se apresentou e disseram: nós não podemos fazer nada contra essa cidade até o amanhecer, enquanto vocês estiverem aqui, mas não tem opção, vocês vão ter que sair daqui antes que o sol nasça. Sabe o que eu acho interessante? Que naquela família tinha um objetivo ali já acontecendo. Ló falou: mas espera aí, não é só as duas meninas que estão aqui, como se os anjos não soubessem, né? Não são só as duas meninas. Tem dois pretendentes aí que estão pensando em casar com elas, né? Tem dois pretendentes aí que estão a fim de casar com elas aí agora. Aí manda chamar. Chama também, né? Aí para você ver, senhores, que vamos dizer sobre a salvação e sobre a pregação do Evangelho. A salvação, ela é aberta para todas as pessoas, sem exceção de pessoas. O problema na Terra é que as pessoas, elas fazem exceção da salvação. Tem muitas pessoas que não querem andar segundo a vontade do Senhor, segundo a palavra de Deus. Muitas pessoas não querem tomar uma decisão de servir a Deus hoje. Às vezes tem pessoas que falam assim: eu vou servir a Deus quando eu ficar um pouquinho mais velho, estou muito novo, né? Eu tenho que curtir muito ainda não está dando para mim. Não é assim, ainda não é o momento. Quando Deus me chamar, eu vou, né? O Senhor está te chamando hoje. A ministração do Evangelho está sendo hoje. A palavra do Senhor está sendo semeada hoje. O momento é hoje, o momento é agora. Pertaway is declared to anybody sadly dune or very forte berin de cai androbasterken de blevasia de cantorbasterken de blevasterken barin you ore bione fa andris clay and fasterken for tuibe for barimenesia. É hoje que o Senhor está chamando, né? É hoje. Veja bem, senhores. Lá vai Ló. Foi lá chamar os dois pretendentes, né? Lá foi ele. Falei: vamos, levantem-se, né? Apressa, né? Vamos lá, porque vem juízo sobre a cidade. Os homens assustaram, né? Mas como juízo?
né? Foi um dia bom. Ontem, né? Durante o dia foi um dia bom porque vai vir juízo no amanhecer. Não acreditaram. Eles não acreditaram na pregação. Eles não acreditaram naquilo que Ló estava dizendo. Não quiseram acreditar. É como nos dias de hoje, né? Muitas pessoas não acreditam mais na pregação do Evangelho por causa de muitos escândalos, né, que já aconteceram no mundo, ou por muitos que já deram mau testemunho no mundo. Quantas pessoas que estão sendo chamadas por Deus e elas não conseguem mais acreditar na pregação do Evangelho. E o tempo vai passando, os dias vão passando, e a pessoa vai se envelhecendo na terra, e nada de tomar uma decisão de servir a Deus com sinceridade, enquanto está com vida. Porque enquanto está com vida, senhores, há esperança. E a pessoa vai se envelhecendo Palavra de e servir a Deus com sinceridade. Enquanto está com vida, é o momento de tomar uma decisão. Vai passar a vida inteira na terra sem servir a Deus? Está crescendo? Já é adulto? Está ficando idoso? E até agora não tomou uma decisão ainda? Vai passar a vida inteira na terra sem servir a Deus? Já falamos que não vive ali de o homem não é eterno na terra. E até agora não tomou. Todos nós vamos partir um dia. E aí, esse negócio de deixar para amanhã aquilo que pode fazer hoje, e se parte da terra sem salvação. Sem salvação não dá. Todos nós vamos partir. Sabertar Quartwick Forte Nessicleberim Marile Cromanácia Cantorai Elasticlevantroberim Ciclende Crovantubian For Diueneque Alefa Ta Edresi Libanas Kentui que for Gariwanas Lebarian Tromanias que verticorte awa Mary Usni Fa Barim Tunes Teclevendrias Dikmendri Barim Tecromanácia. E aí? Está esperando o quê? Para servir a Deus com sinceridade. Está esperando o quê? Para servir a Deus com grande sinceridade. Aqueles homens não acreditaram que o Senhor ia trazer juízo sobre a terra, sobre aquela região. Não acreditaram. Ou seja, avisado eles foram. Avisado eles foram. Aqueles homens não acreditaram. Avisado eles foram. Ia trazer juízo sobre a terra, sobre aquela região. Inocentes. Eles não eram mais. Avisado eles foram. Porque foram avisados do juízo do Senhor sobre aquela região, sobre aquelas cidades. E lá voltou Ló, né? Inocentes. Lá voltou Ló. Foram avisados. Eu acho interessante nessa primeira fase de família, sobre aquelas cidades, porque aquelas duas mulheres, né, aquelas moças, as filhas de Ló, elas poderiam também tomar uma decisão na hora, porque era algo novo, nunca tinha acontecido tal coisa, né?
Elas podiam tomar uma decisão assim de ser, ó pai, ó mãe, né? Sou muito nova ainda para seguir vocês, né? Pode ir na frente, depois eu vou, né? Depois nós vamos. Né? Vou ficar aqui, ainda sou nova, vou casar, né? Vou seguir o homem, né? Vou seguir o homem. Às vezes tem pessoas que tomam esse tipo de decisão, de decisão, né? Deixa os conselhos da palavra para seguir os desejos do mundo, né? As concupiscências, como diz a Bíblia, as concupiscências da carne, do engano, né? As laxívias da vida, as vaidades da vida, os rudimentos do mundo. Rudimentos do mundo são aquelas coisas que de ano em ano acontecem, as coisas mundanas, as festividades mundanas que acontecem no mundo, e sempre tem pessoas voltando para trás, que tomam suas próprias decisões. Elas dizem, mas nós só vamos festejar um pouco e depois nós voltamos. Nós só vamos festejar só esse ano, mas nós voltamos depois. E quantas delas que não conseguiram voltar mais, né? Quantos que foram e não voltaram mais e perderam a sua salvação, porque olharam para trás, porque não quiseram seguir em frente na justiça. Quando eu olho para essas duas jovens, né? Elas poderiam dizer assim para os seus pais, até porque era uma coisa nova, ainda não tinha acontecido tal coisa na região. Elas poderiam dizer, mas nós somos muito novos, como nós vamos deixar os nossos pares para trás? Como nós vamos deixar os homens, né, o amor da vida? Nós nem casamos ainda, e eles estão aqui, a sua família está aqui. Não, mãe, pode ir, eu vou depois. Não, pai, pode ir, eu vou depois, né? A vida, ela é feita de decisões, sejam decisões certas ou sejam decisões erradas, como diz aqui, disse eu aqui anteriormente, senhores, né? A vida, ela é feita de decisões. Decisões. Elas não poderiam decidir, né? Chega para cá. Elas não poderiam decidir, falar, não, vamos seguir os homens, né? Pode ir na frente, depois nós vamos. Não, e tem aquelas que empacam, né? Não vai, não vai mesmo. Elas não poderiam decidir. Pode querer bater, pode ameaçar, pode. Né? Não, elas, quando quer voltar para trás, por causa do homem, nada segura. Tem aquelas que empacam mesmo, né? Pode querer bater. É só uma frase aqui, já deu para entender, né? Não, elas voltar para trás. Istically to form, but you and istically when they play for back fire. Mas é assim, ó, é tipo assim. Elas tomaram uma decisão de seguir em frente com Ló e a sua mãe. Não, vamos em frente. Se eles não vieram, não quiseram vir, então deixa eles para trás. Deixa para lá. É aquela palavra assim, né? Deus permitiu, né? Deus proverá, né? Né? Então, para você ver a diferença entre essa família e a família de Noé. Porque lá também na família de Noé, em Gênesis 6 a seguir, era uma situação também. Por quê? Então, para você ver a diferença entre essa família, porque era Noé e a família seus de Noé, 3 filhos, porque lá também na família de Noé, e suas 3 noras. Aquelas noras, era uma situação elas também, tinham também família, né? Porque elas tinham entes queridos para trás, porque era Noé, que não acreditaram na pregação de Noé, que não acreditaram que ia vir um dilúvio sobre a terra, que ia chover água do céu, porque naquela época, segundo a Bíblia, não chovia como chove hoje. Por isso que era algo novo, era inacreditável, não tinha como acreditar em tal coisa, né? Só que são mulheres que tomaram suas próprias decisões e disseram assim, não, nós vamos acreditar no Deus de Noé.
Se ele está dizendo que vai vir um dilúvio, porque vai, então nós vamos ficar por aqui. Elas poderiam tomar decisões de dizer, olha, é o seguinte, já que vocês estão com essas ideias de arca, de que vai chover, que só nós que vai, então eu vou procurar minha família, né? Uma delas, ou elas, poderiam tomar essa decisão. Mas não, elas resolveram estar do lado de Noé também. Né? E Liberty Fantas te levarem a Ásia e ajudaram na construção da grande arca, ou seja, a salvação. E a mesma situação está agora na família de Ló, porque era algo novo e era algo muito, um espaço muito curto de tempo que não tinha como você pensar muito. Porque era algo do escurecer para o amanhecer, então eles tinham que tomar muitas decisões durante a noite, durante a madrugada, senhores. Eram decisões. As meninas, né, de Ló tomaram decisões de deixar o impedimento para trás. Ou seja, se esses homens não querem a salvação, nós queremos. Se eles não querem seguir, então deixa para trás. Eu vou seguir. Né? Elas não quiseram parar a sua vida, a sua salvação, porque de homens que não queriam nada com a justiça de Deus, que não estavam acreditando na pregação, na justiça, naquilo que o Senhor estava trazendo para a terra. Algo estava. Então há uma diferença, né? São mulheres que tomaram decisões. Por isso, senhores, que eu disse anteriormente, que a vida também ela é feita de decisões. Mas nós temos que tomar muito cuidado nas decisões que nós tomamos. Sejam decisões boas ou sejam decisões ruins. Temos que estar prestando atenção nas decisões que vamos tomar. Se são decisões que vão edificar a nossa vida ou se são decisões que vão prejudicar a nossa vida, o nosso ministério para com o Deus do céu. Ele que levantui for, vidas que play berim. Alper, plicatecoto, es, leste. You are recording these. Idior Timor Inviusti Lefa Andressia Que vertimol et cicle lefa Canablan tuiken de plaçou Te kentria Alebranti Lehas Cerque Barim Tiber Ortuimbe Fa que levou e furtis tikndribarim melifá, simenifor aikberger tuimon, trikndria soklebariones seclia. Então hoje, senhores, ainda vamos falar mais da vida deste homem chamado Ló, que ousou a confiar em Deus e o Senhor salvou ele e a sua casa no primeiro estágio, porque ainda tem um segundo estágio dessa passagem, que tem mais acontecimentos que aconteceram, que nós vamos continuar falando sobre isso, sobre esse setor. Mas nessa primeira fase que eu citei sobre a vida de Ló, já podemos elogiar as suas filhas, porque tomaram decisões sérias na presença do Senhor. É muito fácil chegar aqui e falar assim, elas seguiram Ló, mas agora você entra na vida das meninas que estavam sonhando em um casamento, em crescer uma família, né? Em dar o crescimento, prosperar, trabalhar, sonhos. De repente, os seus pares tomaram decisões de ficar na cidade. Dali eles não iam sair, né? E elas tiveram que tomar decisões em seguir a justiça.
Hoje essas mulheres, na primeira fase, porque ainda tem a segunda fase dessa história, mas na primeira fase que eu citei, né, foi uma fase muito importante dessa família. E algo maravilhoso aconteceu na primeira fase, onde essas jovens mulheres tomaram decisões de não afastar da justiça de Deus. E elas foram salvas por isso. São 3 fases, né? Aqui eu falei sobre uma. Aí temos a segunda fase dessa família e temos a terceira fase. E na terceira fase, porque Deus perdoou o pecado delas lá na frente, né? Ainda um dia vamos falar sobre isso, né? Sobre a terceira fase, porque Deus perdoou o pecado dessas meninas lá na frente. Aqui falamos sobre a primeira fase dessa família, de pessoas que ousaram a confiar em Deus. Por isso eu te chamo a atenção hoje, para que também a vossa senhoria possa também ousar a confiar em Deus, colocar a sua confiança no Senhor. Como a Bíblia diz assim, que bem-aventurado é o homem que coloca no Senhor a sua confiança. E nesse momento, eu quero chamar a atenção de pessoas que querem aceitar a Cristo como Salvador. Eu quero chamar a atenção de pessoas que querem reconciliar com a palavra de Deus. O momento é hoje. O momento é agora, Senhor. O momento é partiu ai verticiclo Andriácia. Que drobe que bantu que ante flascar. A suite cromanda pastel. Que na placa mantu que de prevácia. Oite camandu que de prevaster que. One to for very one sim. São muitas pessoas que já tomaram decisões de aceitar a Cristo e de reconciliar com a palavra do Senhor nosso Deus. Por isso, o Senhor nosso Deus, Ele me deu ordem para que eu viesse encerrar a mensagem, para poder orar com essas vidas de vocês que tomaram a decisão de servir ao Senhor, de fazer a vontade do Senhor, de tomar decisões para o bem. Então o momento é hoje, o momento é agora, né? Você que pode se aproxima perto do seu receptor, né? Você que está aí no seu veículo dirigindo, né? Que tomou a decisão, é claro. Você possa encostar o seu veículo, né? Os tecles teclifer tauembe fa aí vejo os teclebarim diuna alesi lepla kamantubi neflakai virtu force diunesi. Você que está aí no seu trabalho agora, né? Você que está ouvindo o programa, que tomou uma decisão, você tomou uma decisão certa na presença do Deus vivo, daquele que fez o céu e fez a terra, né? Neste momento eu quero orar com todos vocês. Eu quero orar agora. Invertendo for em Milana Aleste. Foi Furtis Niki Enlifo Amor Biborde Ortivori Viones Cicle Barim. Que língua é essa, pregador? Quero orar agora. Pessoas que vão ser agora beneficiados, né? O Senhor nosso Deus, Ele vai abrir as portas para muitas pessoas agora. Você que está com as portas fechadas, né? As coisas estão dando errado, porque estava dando errado para você até agora, né? Pessoas que vão ser agora beneficiadas. E o Senhor também, Ele vai desmanchar a amarração, né? É, amarração, vai ser quebrada maldição aqui. É amarração. Você sabia que existe amarração, pessoas que amarram outras, né?
ou um trem. E quem trabalha por trás disso daí é o mal, né? É os anjos caídos, aqueles que vieram do céu. Lá em Apocalipse 11 fala sobre eles. O Senhor vai destruir as obras de amarração. O Senhor Jesus, o Jesus da Bíblia aqui, ó. A Bíblia que está comigo aqui no estúdio. Ele vai desmanchar as amarrações. E pessoas que estão presas na mão de outras pessoas, pessoas que estão amando sem amar, né? Existe isso, né? Amando sem amar. Que coisa. Você não entende porque você ama tanto, né? Coisas erradas. Então o Senhor vai desmanchar essas amarrações e vai cair por terra agora. Todo impedimento vai cair por terra agora. Por que tudo isso? Porque o Espírito Santo de Deus é que garante tudo isso. Por quê? Porque Ele está te dando de presente. Por quê? Porque você ouviu a palavra do Senhor de bom grado. Então o Senhor vai destruir as obras malignas agora, né? Aí está, irmãos. Para você que quer ser próspero com Deus, abençoado, é só você buscar o Senhor com sinceridade, ouvir a sua palavra. Não é aquele negócio, você ora por mim, já chega, quer que a pessoa ora. Não é assim. O Deus que nós servimos, Ele é vivo, Ele está te vendo agora. O que o Senhor mais importa é que você chegue ao conhecimento da verdade. O que é verdade é a sua palavra, Senhor. Aí o Senhor, Ele traz os benefícios, né, pela sua maravilha, né, pela sua misericórdia. Então nesse momento nós vamos falar com Deus. É a sua palavra, Senhor. Pai, se levantou andesse. Poderoso Deus, eterno e tão bondoso, Pai. Então nesse momento nós vamos falar com Deus. Lehasikle berim. Tekamantuine si. Lefa. Leria Yanesia. Eterno. Já tem pessoas passando mal. Me mostra o Espírito Santo. Liria mantuines tecleva farimbarim. Alevantuires tecleva estekfantro. Kelefai berim. Kiona alestiklefanturebarim tecrovas. Todo mal seja repreendido agora. Seja queimado agora. Porque há poder no sangue poderoso de Jesus Cristo. Há poder no sangue poderoso de Jesus Cristo. Toda obra de amarração seja destruído agora. Seja destruído agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, abre as portas para aqueles que precisam de uma porta aberta, de um salário compensador, meu Deus. Diz-te-clis-te-cli-fanturamanes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Flower to imperfar, esticli, andibraster, quebarim. Para aqueles que precisam de uma porta aberta. Diune-clevantorabas. Ecai before, baribeli, blacai, de cromandácia. Oriri clama labaster, que mendeplevas. Queima, Senhor, todo o mal. Queima, Senhor, todo o mal. Queima, Espírito Santo. Queima todo o mal. Declara, francão, terrácia. Oriri clama, antuideci. Yuá, faleba, parinte, crovanácia. Arabante, crovanai, parim. Quente, camantuite, forte, stecle, faiberim. Todo mal. Sai, sai, sai pelo sangue poderoso de Jesus Cristo, o nosso Salvador.
Cante forte, cicle de bramanto inefariterias. Sai. Muita gente já estão abençoados por Deus. Vocês vão contar testemunho das grandezas do Senhor, do que o Senhor está fazendo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Muita gente já estão abençoados por Deus. Aleluias! Glória a Deus! Que Deus abençoe, senhores. Muito obrigado aí pela sua sintonia aí no programa Arautos do Rei Jesus, né? Que vocês possam estar compartilhando essa programação e nos acompanhando no nosso site, tá certo? Programa Arautos do Rei Jesus. Quem despede de vocês aqui é o apóstolo Ezaquiel do Nascimento. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.